Bom dia a todos, meu nome é Felipe Blando, eu sou executivo de contas da Geosoft e hoje nós vamos apresentar o nosso webinar sobre processamento, análise e inversão de dados geofísicos. Aqui comigo estão Thelma Isengard, nossa gerente técnica, e Diego Barbosa, geofísico analista técnico. Nossa agenda para hoje, vamos iniciar com uma visão geral da Geosoft, depois o fluxo de trabalho da exploração, depois vamos apresentar um estudo de caso, depois as conclusões, e durante o webinar vocês podem escrever perguntas para a gente através do nosso chat, que nós ao final selecionaremos algumas e responderemos elas. As que não forem selecionadas nós enviamos por e-mail depois as respostas. Aqui um mapa da Geosoft no mundo, globalmente. Em azul vocês conseguem ver os escritórios da Geosoft. Em verde, os representantes que nós temos na Rússia e na China, e em cinza, os agentes que nós temos aqui na América Latina. A Geosoft, como vocês podem ver, é uma empresa global, que tem mais de 5 mil clientes hoje em dia, e um dos grandes diferenciais da Geosoft é que 50% dos nossos profissionais são geocientistas, o que nos permite compreender e atender melhor os nossos clientes. Atualmente nós prestamos suporte, treinamento e outros serviços tanto em português quanto em inglês e espanhol. Aqui agora alguns dos nossos clientes. A Geosoft atende clientes da exploração mineral, companhias de energia, governos, companhias ambientais, de educação, companhias de auditoria, consultores, enfim, uma vasta gama de clientes. Agora, 3 soluções da Geosoft, iniciando aqui pelo Geosoft Oasis Montagem, que é a plataforma mãe da Geosoft, ou seja, é o nosso software com o maior número de soluções integradas, né? É um único ambiente 3D multidisciplinar que permite que o explorador possa processar, checar a qualidade, mapear, modelar, interpretar dados geológicos, geoquímicos e geofísicos. Ao lado, temos o Geosoft Target, que é outra plataforma da Geosoft, mas é como um recorte do Oasis Montagem, por isso possui um custo reduzido. Ela é mais focada na visualização, análise, modelagem e gerenciamento de dados de sondagem. No Geosoft Target, apenas a extensão que trabalha com dados geoquímicos pode ser adquirida e adicionada. E na terceira coluna, nós temos primeiramente o Target for ArcGIS, que possui funcionalidades quase idênticas às do Geosoft Target, porém funciona dentro da plataforma ArcGIS. É muito utilizado pelo explorador que possui projetos de sondagem, mas está mais habituado ao ambiente ArcGIS. E logo abaixo, o GeoChemistry for ArcGIS, que tal como o Target for ArcGIS, funciona como uma extensão dentro da plataforma ArcGIS para análise de dados geoquímicos. Aí agora nós estamos vendo o Voxy, já, que é uma das novidades da Geosoft nos últimos anos, e diferente das soluções que a gente apresentou anteriormente, o Voxy é um serviço de inversão na nuvem. Ele gera modelos 3D a partir de dados magnéticos, gravimétricos e eletromagnéticos. Aqui o DAP, né? DAP é na primeira coluna aqui o DAP, nossa solução de servidor. Ele permite reunir os dados de exploração da sua empresa, catalogar, gerenciar, compartilhar e visualizar esses dados, utilizando um único ambiente seguro e colaborativo. O DAP trabalha com diversos tipos de dados, incluindo grandes grids espaciais, voxels 3D, imagens e dados vetoriais. Logo ao lado da coluna do DAP, nós temos os serviços de dados que a Geosoft presta, análise e limpeza de dados, edição e padronização de dados e metadados e a publicação organizada também que nós realizamos. Aqui alguns serviços, né, adicionais que a Geosoft oferece também: o treinamento público, o treinamento privado, os treinamentos padrões ou treinamentos personalizados com os dados dos clientes, a modelagem geofísica assistida, o desenvolvimento das soluções personalizadas, que podem ser exclusivas dos clientes ou não, e a verificação, limpeza e organização de dados, como a gente tinha mencionado anteriormente, e as soluções de servidor de dados. Vou passar a palavra agora para a Thelma Isengard, que vai seguir a apresentação. Obrigada, Felipe. Bom dia a todos.
Então, eu vou iniciar a apresentação mostrando aqui rapidamente o fluxo da exploração, porque, na verdade, as soluções desenvolvidas pela Geosoft são voltadas para a exploração mineral, é onde nós nos situamos, a parte que nós tentamos fornecer as ferramentas apropriadas. Então, a exploração normalmente começa com a seleção de uma área, né, uma geração de projeto, e à medida que vai avançando, que vamos obtendo resultados positivos, interessantes, vai se começando a gerar o alvo, testar o alvo, fazer a exploração mais avançada, depois delimitação de recursos até chegar à delimitação de reservas. E nessa evolução é cada vez mais importante o papel dos dados 3D, né? Inicialmente você começa com a seleção da área, em 2D, né? E vai avançando e vai cada vez mais criando seus modelos em 3D. E ali na parte de baixo do gráfico, vocês podem ver a abrangência da exploração e é para onde nós fornecemos as ferramentas que nós vamos ver algumas agora. Então, vamos mostrar a utilidade, o potencial das nossas ferramentas, mostrando um estudo de casos dos dados geofísicos de Itapira, Minas Gerais, Brasil. Começa aqui mostrando a área, né, que nós selecionamos. Então, aqui estamos em Minas Gerais, utilizando os dados da área 7, que estão aqui o retângulo vermelho mostrado aí na figura, área 7. E aqui no detalhe a gente tem o que estava ali, o polígono que estava em vermelho está sendo mostrado aqui, e dois alvos, Araxá e Itapira, selecionados aqui, também mostrados em vermelho. Aqui temos as linhas de levantamento, né, da área 7 toda e os alvos de Araxá e Itapira, que nós vamos estudar com mais detalhes. Então, o que foi utilizado nesse trabalho foram os dados de geologia de superfície, fornecidos pela CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, e os dados de aeromagnetometria e aerogama-espectrometria, que foram adquiridos pela Condemig em convênio com a CPRM. E o modelo digital de terreno que nós obtivemos através do servidor DAP público, que disponibiliza os dados do SRTM, né, com resolução de 90 metros. O dado geofísico utilizado, os dados, né, geofísicos, foram adquiridos pela LASA, atualmente CGG, em 2006. São dados, como já mencionei, de magnetometria e gama-espectrometria, com espaçamento de linhas de 500 metros e altura de voo de 100 metros. Os dados foram obtidos com o sistema de coordenadas UTM Zona 22 Sul e Datum SAD 69. A gente está vendo aqui a imagem do ternário. Eu daqui a pouquinho vou explicar como é que a gente obtém essa imagem, né? E, inicialmente, a gente tomou os dados, então, brutos e reprocessou, fez todo o processo, né, de novo, de reprocessamento, utilizando, então, as ferramentas fornecidas pelas extensões do ASMontagem. Então, a primeira extensão que foi utilizada foi a de 256 Channel Radiometrics Processing, que é como você pode reduzir os dados brutos obtidos pela gama-espectrometria, aplicando todos os tipos de correção, né, indicadas, obtendo, então, das contagens que são medidas, obtendo, então, os canais equivalentes que são usados no processamento, né, e que permite, então, fazer a integração com outros levantamentos que tenham outros parâmetros de levantamento. Com isso, então, obtemos o potássio em percentual, o urânio em ppm,
e o tório também em ppm. Quando for julgado interessante ou necessário, nós também contamos com a extensão Praga, que é desenvolvida por um parceiro da Geosoft, e que pode, então, processar todo o espectro de dados. Também tem a visualizador do espectro para identificação de picos, processamento baseado em janelas. Você também pode usar mínimos quadrados para obter uma média do espectro completo, pode fazer análise de ruído utilizando as técnicas NA-VSD e MNF, que, enfim, são remoções de ruído, né, através de análise robusta, e também fazer remoção avançada de radônio. Com os dados magnetométricos, também foram adquiridos simultaneamente, ou seja, tem os mesmos parâmetros, e aqui a gente vê a imagem da intensidade total do campo magnético, já com o GRF removido. E vamos mostrar aqui o que nós aplicamos. Então, inicialmente, nós aplicamos a extensão montagem Airborne QC, para fazer, ela pode ser usada para gerar o plano de voo, né, o plano de linhas de voo, e também ela pode ser utilizada para fazer o controle de qualidade durante o aerolevantamento. Essa fase é muito importante, a gente sabe que quando a gente tem bons dados, como é o caso desse projeto, depois você pode gerar temas extremamente úteis para a interpretação, e quando você não tem bons dados, aí fica muito difícil depois. Você tem que aplicar muito filtro, transformar muito para conseguir extrair alguma informação. Então, essa extensão permite fazer os vários testes de altitude, desvio de caminho, separação de linhas, separação de amostras, ruído magnético, gerando mapas, como vocês podem ver, indicando onde estão os problemas, né? E usando os parâmetros definidos no contrato para ver se estão dentro da especificação e assim acompanhando e obter um dado de qualidade. Uma vez obtendo esses dados, né, são feitas então as correções sistemáticas. Né? Então, as correções, por exemplo, correção diurna, correção de paralaxe, correção de rumo, depois de aplicar todas essas correções sistemáticas, então são usadas as informações obtidas pelas linhas de controle, que são linhas transversais às linhas de levantamento, e se faz o nivelamento estatístico dos dados. Na imagem, nós estamos vendo os dados brutos originais à esquerda, depois o dado corrigido com essas correções sistemáticas aplicadas, e depois o dado após o nivelamento estatístico. Então, a gente vê a melhora significativa do dado com esses processos aplicados. Quando a gente chega no nível, né, de que já foi aplicado todo essas correções sistemáticas e também feito o nivelamento estatístico, muitas vezes ainda sobram ruídos nos dados, né, ruídos principalmente relativos às linhas de voo, e aí são aplicadas técnicas de micronivelamento. Dentro do OAS Montage tem uma extensão que é o Montage Leveling, que permite fazer tanto o nivelamento e as correções dos dados, como também podem ser aplicados micronivelamento, né? Junto com ela também vem uma extensão normalmente chamada microleveling, ou então podem ser aplicados filtros existentes no MagMap, ou usada a técnica de gridagem bidirecional conjugada com filtros passa-baixo. Nesse caso aqui, nós utilizamos o filtro de cosseno direcional
do MagMap, aliado a um filtro passa-baixa para depois remover esse ruído dos dados. Então, a gente tem aqui duas imagens em detalhes, né, mostrando como nós podemos obter um dado muito mais limpo aplicando esses filtros. Muito bem, então a gente já tendo esse dado que já foi corrigido os erros sistemáticos, já foi feito o nivelamento estatístico, já foi feito o micronivelamento, então o próximo passo é a correção do IGRF, né, a remoção do campo geomagnético de referência internacional. Então aqui a gente tem o IGRF para a área essa área que a gente está estudando, a área 7 da CODEMIG, e finalmente obtemos então o nosso dado com a intensidade magnética total removida do IGRF, ou campo magnético anômalo, como é muitas vezes chamado. Muito bem, então, aí o que a gente vai fazer agora? Começar a construir os temas para usar para a interpretação. Como nós sabemos, os dados magnéticos são de difícil interpretação, os dados gama espectrométricos já são mais fáceis, né? Tem uma penetração menor, né? Então tem uma informação mais superficial, mas especialmente para os dados magnéticos, nós utilizamos vários filtros e vamos gerando informações, temas para a interpretação. Aqui nós estamos vendo, então, a utilização do montagem Geophysics, que se aplica ao banco de dados e que nós podemos aplicar filtros no domínio da transformada de Fourier, ou da frequência espacial, aos nossos dados. Então, nós estamos vendo aqui o banco de dados, um perfil de uma determinada linha, e estamos vendo em vermelho, no primeiro perfil, o dado inicial, né, esse campo magnético anômalo com o IGRF removido. Abaixo dele, nós estamos vendo esse mesmo dado reduzido ao polo, em verde, e o terceiro perfil, em azul, é o sinal analítico. E aqui em mapa, nós estamos vendo essa mesma linha, né, a linha por onde passa e o perfil magnético, assim como o dado interpolado. E na outra imagem, nós geramos um mapa a partir dos dados no banco de dados. Então, quando a gente quer fazer uma análise em perfil, o montagem geofísica traz essas e outras ferramentas para serem utilizados sobre o banco de dados. Quando a gente quer fazer uma análise espacial, uma das extensões mais utilizadas seria o OASIS Montagem MagMap, né, a extensão Montagem MagMap, que nos fornece filtros de Fourier em duas dimensões, né, para ser aplicado a dados gridados. E assim nós utilizamos o MagMap, uma das extensões geofísicas mais utilizadas, para construir os vários temas para interpretação. Então, partindo do dado do MagGRF, que traz o campo anômalo, né, com a remoção do GRF, nós então vamos construir os temas, como, por exemplo, o dado reduzido ao polo, né, então aqui é esse mesmo dado reduzido ao polo. Depois construímos também a derivada vertical, que vai nos mostrar a variação com profundidade do dado. Em seguida, podemos fazer, por exemplo, o dado de sinal analítico, que é um tema muito utilizado para interpretação, especialmente aqui no Brasil, com os problemas de baixa latitude e baixa intensidade do campo, onde a redução ao polo às vezes é instável. Aqui nós temos a derivada inclinada, ou derivada tilt, ou fase do sinal analítico, que também é bastante utilizada para definir os contatos magnéticos. E
Nós podemos utilizar também a filtragem interativa do MagMap, que é uma excelente ferramenta. Então, nós visualizamos aqui, nós calculamos e visualizamos a média radial do espectro de potência e, com isso, nós podemos definir interativamente filtros, como, por exemplo, aqui nós estamos vendo um filtro passar baixa, né, que nos define o regional, e tem também a opção de pré-visualizar o resultado para ver se os parâmetros escolhidos são adequados. Eu vou mostrar rapidamente aqui, dentro do AsMontage, essa opção. Então, aqui o nosso ambiente do AsMontage. Então, aqui nós estamos dentro do ambiente, né? Muitos de vocês, a maior parte, acho que já conhece o ambiente, de qualquer forma, ele é bem amigável com essa interface que estamos cada vez mais acostumados a utilizar. E a gente faz o cálculo, então, da média radial do espectro de potência, que nós estamos visualizando aqui, e podemos escolher, então, o filtro a ser aplicado. Então, por exemplo, vamos escolher um filtro Butterworth, que nos permite fazer o passar alta ou passar baixa, com uma certa suavização. Então, aqui a gente escolhe se é regional ou residual, e aqui vamos escolhendo o valor, o parâmetro, comprimento de onda central de corte. Normalmente, nós nos baseamos nessa média radial do espectro e buscamos escolher faixas, né, com diferentes inclinações, que vai indicar, então, diferentes faixas de profundidade. Então, conforme o parâmetro que escolhemos aqui, a gente pode pré-visualizar o resultado e aqui ver se o parâmetro realmente está adequado. Então, se a gente escolhe um regional ou passar baixo, a gente vai estar vendo, então, as contribuições das fontes mais profundas. A gente também pode fazer um zoom aqui na janela para visualizar melhor o resultado e podemos fazer o oposto, né? O filtro agora passa alta com a indicação das fontes mais rasas, né? A contribuição das fontes mais rasas, removendo essa contribuição das fontes mais profundas para poder analisar os nossos dados. Uma vez que estejamos satisfeitos com os parâmetros escolhidos, a gente dá OK e aí aplica e obtém um grid de saída, passa alto, passa baixo, de acordo com o que foi definido. Voltando agora à nossa apresentação. Então, já tendo construído vários temas e utilizando, então, o Montage MagMap, nós também podemos fazer um mapa com essa média radial do espectro e a estimativa de profundidade associada, que, como eu comentei, a gente utiliza as mudanças, né, de inclinação dessa curva para definir. Isso aí é um método bastante utilizado, chamado método de Spector Grant, que nos possibilita, então, tentar separar as várias faixas de profundidade das anomalias magnéticas encontradas nos nossos dados. Então, aqui nós temos alguns exemplos que a gente já mostrou ao vivo, e aí, seguindo, então, com o processo, existem várias outras extensões que podem ser utilizadas, né? Por exemplo, nesse caso aqui, nós utilizamos essa extensão SetGrid Analysis, que permite fazer uma interpretação automática dos nossos dados, ressaltando os lineamentos, né? Então, a gente utilizou para essa área em questão, e ela faz uma análise estatística dos dados e cria, então,
busca estruturas lineares, né, e vetoriza a informação, criando, então, uma camada de interpretação automática, como pode ser vista na última imagem aqui à direita. E nós integramos também essa informação, né, correlacionamos essa informação com a geologia de superfície, como pode ser visto aqui nesse mapa, encontrando uma excelente concordância, né? E, então, uma vez que a gente tenha criado os vários temas, realmente a gente começa a integrar. Hoje em dia, a palavra-chave é a integração de dados, né? A gente tem vários dados, informações disponíveis de várias fontes, então nós podemos integrar e obter, então, mais conhecimento com essa integração dos dados. Nesse caso aqui, a gente está correlacionando, como a gente viu, a interpretação automática gerada pelo SET com a geologia, com também o mapa ternário gama espectrométrico. Então, o mapa ternário, na verdade, ele é feito através da união das informações provenientes dos canais de potássio, tório e urânio, numa visualização RGB, né? Então, a gente tem, no caso aí, o potássio em vermelho, o tório em verde e o urânio em azul, né, gerando esse mapa que é muito bonito, que se correlaciona bastante com a geologia mapeada em superfície, e unindo essas informações com mais a interpretação automática do SET, olha, a gente tem aqui, pode interpretar melhor essa informação, né? Outras integrações, né, que são possíveis de fazer, né? Então, como a gente já falou, foi gerado, pode-se buscar possíveis falhas nos dados. Aqui nós temos uma visualização, que é um tema bastante interessante, que é usando a cor do sinal analítico com a textura, né, da fase do sinal analítico ou derivada tilt. É um tema bastante interessante, como você pode ver aqui, né? Então, juntando a cor e textura de diferentes temas e, novamente, com o ternário da gama espectrometria. Outro tipo de integração de informação, outro mapa bastante interessante, aqui foi gerado com um ternário, só que usamos o urânio em ppm com o potássio em percentagem, mais a derivada inclinada. Então, a gente tem uma relação entre os dados de superfície, né, da gama espectrometria, junto com o contato magnético. Muito bem, agora eu vou passar a palavra para o Diego, que vai seguir mostrando aí as outras extensões e outras aplicações. Obrigado, Thelma. Bom dia a todos. Então, seguindo aqui com o processo, né, o reprocessamento desses dados, a gente seguiu aqui numa parte mais avançada do processamento, fazendo então a estimativa de profundidade de fontes. A gente usou, nesse caso, a extensão montagem GraphMag Interpretation, que utiliza a deconvolução de Euler 3D para fazer essa análise regional, né? Então, com base na geometria esperada aí para os corpos da sua área, você calcula essas profundidades, as profundidades para essas fontes. Aqui, no caso, a gente tem, nesse primeiro mapa, para o índice estrutural 0, que é para contatos, né? Então, você tem essa informação aí em 2D, é claro, com escala de profundidade. Você pode usar gerar várias bases de dados, né, com vários índices estruturais, de acordo com o que você considera relevante para a sua área. Nesse caso aqui eu fiz para mais uma área, a gente fez para o índice estrutural 1, que é DIC. E você pode, inclusive, visualizar essa informação em 3D, né, para você analisar melhor essas profundidades. Então, essa técnica usa a deconvolução de Euler, que é uma técnica matemática bastante conhecida e bastante empregada nos trabalhos de exploração. Dentro também da extensão GraphMag Interpretation, a gente pode fazer também o Euler localizado, que é uma técnica mais focada, né, porque ele utiliza
com base no sinal analítico, né, as amplitudes mais altas para você localizar essas profundidades das fontes. Então você tem menos soluções, né, mas você tem também soluções mais precisas. Então você vê aqui que a gente limitou a amplitude, né, do sinal analítico para calcular as profundidades somente para regiões mais interessantes, né, para regiões que você tem realmente ali informações relevantes para a sua área, para a interpretação. E claro, a gente tem também a possibilidade de levar isso tudo para um 3D, né? Então aqui a gente tem as soluções calculadas pelo olhar localizado e a gente tem também o modelo digital de terreno de elevação. Outra forma de estimar a profundidade de fontes no oásis montagem é usando a extensão Depth-to-Basement, que é uma extensão que trabalha diretamente na base de dados, né? E ele utiliza técnicas como a deconvolução de Werner, o sinal analítico e o estendido de Euler. Ele também faz essa estimativa de profundidade de fontes, nesse caso para contatos e diques, né? E também ele faz a estimativa da profundidade do embasamento magnético, né? Quando o embasamento é magnético. Então aqui a gente tem as soluções que foram calculadas, nesse caso de Werner, a gente tem as soluções em azul aqui embaixo para contatos, né? E em verde a gente tem as soluções de diques e a gente tem aqui para outra linha as soluções que foram calculadas com o sinal analítico. Então você pode fazer esse cálculo de profundidade de fontes para uma linha específica da sua base de dados, ou você pode fazer para várias linhas, né, de uma só vez, com base nos mesmos parâmetros que você selecionou. Então, utilizando essas três técnicas que eu falei, né, a Werner, o sinal analítico e o estendido de Euler. E, inclusive, com essa extensão, a técnica gera resultados de susceptibilidade, gera no banco de dados informação de susceptibilidade, e você pode interpolar, se você tiver feito isso para várias linhas da sua base de dados, interpolar isso em 3D, gerando aí um voxel de susceptibilidade para a área, como a gente está vendo aqui nessa figura aqui no canto inferior esquerdo. A gente também aplicou a modelagem 2D nesses dados, né, utilizando a extensão GMSys Profile Modeling, que trabalha em perfis, né, então, com base nos seus dados magnéticos e gravimétricos, né, um ou outro, você pode fazer de forma simultânea, você constrói aí o seu modelo geológico e modela, né, a sua área, o que você tem em subsuperfície, né, de acordo com as informações que você mediu no campo, né. Aqui a gente fez para duas linhas do nosso banco de dados, estão marcadas aqui na esquerda, né, o modelo 1 e o modelo 2. A gente fez aí cortando essas estruturas lineares, que podem ser diques, e a gente construiu aqui dois modelinhos, né, modelou isso com base no dado magnético que a gente tem. Inclusive você pode levar essas seções para um 3D, né, para poder ter uma ideia de como isso como isso pode ser visualizado em 3D. E também a gente tem a extensão, a gente tem uma ferramenta que chama Wireframe, eu creio que alguns já conhecem, né, que é uma ferramenta de modelagem explícita, onde você constrói as suas interpretações, né, com base em seções 2D, e você pode, paralelas, nesse caso, semi-paralelas, você pode também fazer com base em vários perfis, com várias seções em planta, e você pode, com base nessas interpretações, gerar aí um corpo sólido, né? Por exemplo, aqui eu tenho esses diques que foram modelados, eu posso interpretar esses diques em várias seções e depois gerar um sólido fazendo aí a redistribuição, né, ao longo do eixo Y, ou do eixo que ele estiver variando, né? A gente vai ter um webinar que vai falar mais sobre isso e a gente vai divulgar essas datas no final dessa apresentação. Bem, a gente tem aqui uma primeira enquete que a gente vai lançar aqui para vocês. A gente queria saber se você já conhece o Vox, que é o nosso serviço de invenção de dados geofísicos. Ele é nosso serviço de inversão, como o Felipe falou, né, que gera modelos 3D a partir de dados magnéticos, gravimétricos e eletromagnéticos. Inclusive, a gente tem a possibilidade de gerar modelos de forma gratuita, né, dentro aí de uma limitação de tamanho de células, claro, com uma resolução mais baixa. Então, eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Sim, utilizo com frequência, sim, mas uso esporadicamente, sim, mas nunca usei, não, mas gostaria de conhecer. A gente vai dar mais um tempinho para que vocês possam responder.
Ok, vamos ver então as respostas. Então, a maioria conhece, né? Alguns já utilizam, aqui 63% ainda não utilizou, e outros que gostariam de conhecer. Então a gente vai, quem quiser mais informações sobre o Vox especificamente, pode escrever aí para info.sa@geosoft.com, que aí a gente pode conversar com mais profundidade sobre esse tema. Então, a gente vai falar agora exatamente sobre isso, né, sobre o Vox, a inversão geofísica que a gente aplicou nesses dados magnéticos, né, de Tapira. Aqui uma abordagem geral do que é o Vox. Como eu falei, ele é um serviço de inversão que trabalha na nuvem, então você não precisa investir, né, em hardware, porque você somente configura o modelo no seu computador, e esse modelo você faz o upload, né, para a nuvem, e essa inversão ela é rodada na nuvem, e depois quando você tem os resultados ele é baixado para o seu computador novamente, né? E ele gera, como eu falei, modelos 3D a partir de dados magnéticos, gravimétricos e eletromagnéticos. A gente sabe que, né, a geofísica tradicional, a gente tem ali uma interpretação visual em 2D, né, a partir dos dados. A gente sabe que funciona muito bem, a gente pode extrair informações muito valiosas dessa análise 2D, mas a inversão ela dá um poder para a gente de gerar e visualizar a imagem do subsolo, né, em subsuperfície, para que você possa conhecer melhor aí essa geologia em profundidade. Então essa é a vantagem da inversão geofísica. Aqui a gente vai falar um pouco das inovações da Geosoft, né, durante esse processo de desenvolvimento do Vox. Primeiro é o método cartesiano de corte de células, que é um método que otimiza a representação da sua superfície, né? Por mais que ela seja complexa, com esse método de corte cartesiano de células, o Vox consegue aí representar muito bem as suas superfícies. A inversão também do vetor de magnetização, que a gente chama de MVI, que a gente sabe que, como a Thelma falou, a interpretação do dado magnético é mais complicado, né? Em virtude de, por exemplo, efeitos, né, como remanescência, desmagnetização. Então, com essa técnica de inversão do vetor, a gente tem aí, ele considera, né, todos esses parâmetros, todas essas variações. E com isso você gera um modelo muito mais próximo da realidade quando você tem remanescência ou esses outros parâmetros na sua área. Também a gente tem a opção de fazer a inversão de gradiometria gravimétrica dentro do Vox, né? Não somente inverter para a componente vertical do seu campo gravimétrico, mas para todos os outros componentes do seu tensor. A gente tem também a inversão interativa ponderada, que é uma técnica de vínculo que é rapidamente e fácil de aplicar, né? A gente, com base no modelo inicial padrão, você pode entrar esse modelo, iterar sobre esse modelo e gerar aí um segundo modelo mais focado. A gente, aqui na Geosoft, a gente sempre usa essa técnica porque ela é muito simples de ser aplicada, né? E ela realmente foca bem mais os seus resultados, né? No caso aqui a sua anomalia. E finalmente a inversão eletromagnética, né? Essa possibilidade de inverter para esse tipo de dado foi adicionada no Geosoft, no ASI Montagem, na última versão. Então com isso você tem a possibilidade de inverter para dados eletromagnéticos, nesse caso no domínio da frequência. Os sistemas que a gente tem disponível para inverter atualmente são o DigGain e o Resolve, que foram sistemas desenvolvidos pela CGG, e com isso você gera então um modelo de condutividade para a sua área, né, em subsuperfície. Bem, vamos falar agora especificamente sobre as inversões geofísicas na área de Tapira, né, os resultados que a gente obteve. A gente fez, então, a inversão da susceptibilidade magnética convencional, né, que não considera aí esses parâmetros que eu falei para vocês, né, de remanescência, de desmagnetização, e a gente também usou o vetor de magnetização para ver a diferença aí nessa área. Então, aqui do lado esquerdo a gente tem o modelo convencional de susceptibilidade. Você vê que em superfície ele até evidencia bem ali o corpo, a sua anomalia, mas você vê que em profundidade ele espalha, né? Ele meio que ele faz o contorno do seu corpo. Então, realmente não identificando o que você tem aí, a sua anomalia, o seu corpo, né? Já no vetor de magnetização aqui na direita, a gente vê que ele recupera totalmente esse corpo em subsuperfície, né? Então, uma análise assim, em primeira, assim, uma vista assim,
você vê que realmente essa técnica é muito importante e nesse caso, quando você tem remanescência, ela dá para você um resultado muito melhor. Aqui a gente tem, além do modelo voxel que o vetor gera, que essa técnica gera, ela gera também um modelo de vetor, né? E aqui você pode ver como estão variando aí os vetores, né, do campo magnético para essa área. Tá? A gente também gerou aqui isosuperfícies, né, para comparar também os modelos de susceptibilidade e de MVI. Aqui a gente tem, então, várias superfícies, 0.03, 0.06, 0.1 e 0.2. E a gente vê que a susceptibilidade convencional, mais uma vez, ela não conseguiu recuperar bem o nosso corpo, já que o MVI do lado direito, ele recupera bem esse corpo em subsuperfície e com a clipagem você consegue ver aí os valores mais altos, né? Ok? Bem, após esses resultados, a gente também aperfeiçoou o modelo. Então, dentro do Vox, a gente tem a possibilidade de aplicar vários vínculos, né? Esses modelos que a gente gerou foram modelos sem nenhum vínculo. Então, a gente usou somente os dados como entrada, os dados que foram medidos no campo. Mas você também, claro, você tem a opção de entrar com vários vínculos para que você possa aí minimizar essa ambiguidade, né, que a gente sabe que existe, né, na geofísica, né? A gente sabe que para os mesmos dados a gente pode gerar vários modelos, né? Então aqui nesse caso não foi diferente, a gente usou aqui um vínculo geológico baseado em informações disponíveis em bibliografia. E a gente gerou aí um modelo então vinculado pela geologia. A gente não vai mostrar aqui nesse webinar porque ele ainda não foi publicado, né? A gente vai apresentar esses resultados desse vínculo geológico junto com a inversão geofísica no Congresso agora Internacional da Sociedade Brasileira de Geofísica, que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro em agosto. Tá? E a gente vai divulgar as sessões, né, onde a gente vai apresentar esses resultados no final dessa apresentação. A gente vai divulgar aqui a data e o horário, tá bom? Bem, eu queria mostrar para vocês também aqui no software rapidamente o nosso ambiente 3D. E um pouco aqui do que a gente obteve, né? Desses resultados aqui do MVI. Então aqui a gente está no nosso ambiente 3D do Oasis Montagem, o mapa, o 3D Viewer. Aqui a gente tem o modelo digital de terreno, né? Aqui com transparência. A gente tem os modelos de vetores, que a gente pode ver aqui fazendo um pouco mais de zoom. E a gente tem aqui, nesse mapinha, a gente tem a isosuperfície do nosso dado DMVI, né, da amplitude. Então, nesse 3D você pode, como a gente tem falado, integrar todas as suas informações, né? Eu vou tirar esse vetor, eu vou tirar também aqui essa superfície, vou tirar aqui o nosso modelo de terreno, e eu vou mostrar para vocês aqui o modelo voxel que a gente obteve, né, da inversão do MVI. A gente tem esse modelo aqui compacto, né? E a partir desse modelo você pode, como a gente fez, né, fazer a clipagem, né, para que você possa então, ver aí realmente onde estão essas anomalias, né? Deixa eu clipar aqui um pouco menos. Inclusive você pode extrair seções desse voxel, seções verticais, seções horizontais, né, acompanhando também o seu terreno. Então, há várias opções, né? Como eu mencionei, há a possibilidade no Vox de vocês rodarem a inversão magnética convencional e a de densidade de forma gratuita. Então, com até 50 células ao longo de X e Y. Tá? Se vocês quiserem mais informações, a gente pode responder aí no final, ou também vocês podem escrever para info.sa@geosoft.com para saber mais informações sobre essa técnica. Tá? Eu vou voltar aqui para a apresentação. Perfeito. Então, fazendo um resumo das extensões que a gente viu até aqui,
A gente usou então o Oasis Montage Mapping Processing System, que é a plataforma principal, né, é a base onde você adiciona as extensões de acordo com a sua demanda. A gente utilizou o 256 Channel Radiometrics Processing, que foi utilizado para o processamento do dado de gama. O Praga, como a Thelma falou, né, para você refinar o seu espectro. O Airborne QC para o controle de qualidade. O Geophysics Leveling para o nivelamento estatístico do seu dado. O Geophysics e o Magmap para a aplicação de filtros, né, 1D e 2D na transformada de Fourier. O Set Grid Analysis, que faz essa interpretação automática, né, nesse caso para estruturas lineares. O Gravimaga Interpretation, que é uma extensão, o Gravimaga Interpretation e o Depth Base, que são extensões para a estimativa de profundidade de fontes. O GMSys Profile Modeling, que é a extensão de modelagem 2D. E o Vox, que é um serviço, né, ele funciona como um serviço, diferente de uma extensão que você adiciona ao Oasis Montage. O Vox ele tem pacotes, né, de inversão e também tem essa opção de você inverter gratuitamente. Outras extensões que a gente não viu aqui, que vale falar, é, por exemplo, o GMSys 3D, que é uma extensão para modelagem de dados 3D, onde você pode aí utilizar de grids, utilizar de voxels, de geosuperfície para construir o modelo 3D geológico, né, baseado também em dados magnéticos, gravimétricos. Né, e o Valen, que é também é como se fosse a junção do GMSys 3D com o Vox. Né? Então você cria primeiro o seu modelo no GMSys 3D, o seu modelo de camadas, e com o Valen você consegue inverter para uma camada e aí calcular as propriedades para uma camada do seu modelo. Né? Também utilizando o mesmo sistema da inversão do Vox. Tem também o Gravity, que é uma extensão para trabalhar exclusivamente com dados gravimétricos, né, onde você faz as reduções do seu dado gravimétrico, gerando aí no final a sua informação Bouguer ou ar livre. Tem também aqui a extensão para trabalhar com dados de polarização induzida, né, no domínio do tempo e da frequência. A gente tem também o Predictive Target, que é uma extensão que utiliza de redes neurais, né, para gerar novos alvos com base em informações que você já tem, né? Por exemplo, você tem mag, você tem grave, você tem terreno, você tem geoquímica. Com base nesses alvos que você já conhece, nessas características você gera outros alvos. Dentre outras extensões que a Geosoft tem, né? Bem, concluindo, então, a Geosoft oferece soluções para geofísica de exploração, desde a fase inicial do levantamento, ali com planejamento, depois, né, na fase ali que você está fazendo o controle de qualidade do seu levantamento, o processamento e o mapeamento das suas informações, né, gerando aí temas para interpretação. Você também pode, claro, fazer a integração de todos os seus dados no ambiente 2D e no 3D, como a gente viu um pouco aqui. Você pode fazer estimativa de profundidade de fontes com base nas extensões que a gente mostrou. Também você tem a opção de fazer modelagem 2D e 3D, né, com o GMSys 2D e o GMSys 3D. E também a inversão de dados magnéticos, que a gente viu nesse estudo de caso, gravimétricos e eletromagnéticos também. Então, com o Geosoft você consegue trabalhar em todas as fases da exploração. Né? A gente vai aqui finalmente, para finalizar aqui a nossa apresentação, fazer uma segunda enquete, bem rápido. A gente queria saber se antes desse webinar você já conhecia as soluções Geosoft para dados geofísicos. Então, as opções são sim, utilizo com frequência, sim, mas uso esporadicamente, sim, mas nunca usei, e não, mas gostaria de conhecer. Tá? Então, a gente vai dar um tempo aí para vocês responderem, para a maioria responder. Ok, então a gente vai ver as respostas. Então tá aí, a maioria já conhece nossas soluções, né? Eu vou passar a palavra para o Felipe Blando, que vai finalizar, vai comentar aí as respostas e vai finalizar a apresentação. Obrigado. Obrigado, Diego. Uma boa notícia, né? A maioria das pessoas já conhece já as nossas soluções aqui, apenas 13% não conhecia ainda. Enfim, isso é uma boa notícia. Agora aqui os próximos eventos da Geosoft, né, nos próximos meses aqui, os treinamentos públicos que nós teremos já programados. Importante ressaltar que a gente ainda tem vagas abertas nesses treinamentos públicos, então quem quiser se inscrever
basta escrever um e-mail para info.sa@geosoft.com com a intenção e o nome do curso que deseja realizar. Os próximos webinars da Geosoft, igualmente também vocês receberão um convite. Se quem deseja se antecipar pode encontrar a agenda no nosso site ou escrever para info.sa@geosoft.com. E também, para ressaltar que a gente vai estar presente no 14º Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Geofísica. A gente vai ter o encontro de usuários, né, e a apresentação de 2 papers, nos horários referidos aí abaixo já para vocês. Queria agradecer agora a atenção de vocês e nós selecionamos algumas perguntas para a gente responder aqui. Eu vou começar com a primeira pergunta. É possível trabalhar com dados terrestres no oásis de montagem ou somente dados aéreos? Então, é possível trabalhar com dados terrestres. O exemplo foi apenas utilizando levantamentos aéreos, mas podem ser usados dados terrestres de magnetometria, gama-espectrometria, gravimetria, dados eletromagnéticos de eletroresistividade e outros. Obrigado, Thelma. Vamos para a segunda pergunta, então. Posso utilizar meus resultados de Euler para auxiliar na minha modelagem em 2D? Sim, com base nas soluções que você gerou com a extensão Depth-to-Basement, aquelas soluções de profundidade, você consegue exportar essas soluções para o GMSys 2D, né, e como imagem ali na sua janela de modelagem geológica, e você consegue, então, com base nessas soluções de profundidade, modelar, né, ajuda você a construir o seu modelo geológico. Então, sim, é possível. Obrigado, Diego. Próxima pergunta. Posso importar dados sísmicos no oásis de montagem, como, por exemplo, SEG-Y? Sim, é possível importar dados sísmicos no oásis. Existe um leitor de SEG-Y, ele está disponível, vem junto com a extensão Geophysics ou com a extensão GMSys 2D ou 3D. Obrigado, Thelma. Última pergunta, então, agora. Existe alguma ferramenta no oásis de montagem para correção de terreno? Sim, como o Diego havia mostrado, a extensão de gravimetria, né, faz a parte de correção de terreno e cálculo de todas as correções sistemáticas e cálculo da anomalia de ar livre e Bouguer. Obrigado, Thelma. Essa foi a última pergunta que a gente vai responder nesse webinar. As perguntas que não foram respondidas aqui, nós enviaremos depois por e-mail. Queria agradecer a participação e a atenção de todos até aqui e desejar um bom dia para todos. Obrigada, bom dia a todos. E lembrando que vocês receberão o link da apresentação, assim como a resposta às outras perguntas. Aqui estão o nosso contato e também aproveitem para ir ver nossa página no Facebook e acompanhar os nossos tweets. Obrigada, bom dia.